Oi, babies! Eu sou o professor e doutor Sandes e hoje nós vamos estudar o método científico. Ou seja, a gente vai aprender como é que a ciência faz para realizar os seus experimentos. Como o seu tempo é precioso, a gente só tem aí 4 meses até o Enem, nós vamos estudar 2 assuntos de uma vez só. Esse senhor que está aqui na tela de fundo é o Francisco Redi e ele fez um experimento muito importante para tentar derrubar a teoria da abiogênese, que era a teoria também chamada de geração espontânea, na qual, segundo os cientistas que a defendiam, a matéria sem vida, bruta, um pedaço de carne, por exemplo, poderia originar vida. Então, Francisco Redi foi um cientista que usou bem certinho o método científico para tentar derrubar a abiogênese e provar a biogênese, só biogênese sem o A, que é a teoria aceita, obviamente, atualmente, que diz que um ser vivo só pode ser originado a partir de outro ser vivo. Então vamos estudar essas duas coisas ao mesmo tempo, você vai gostar muito. Olhe para o seu íntimo, lembre-se, você é uma pessoa muito linda, mas não é rica. Então vamos garantir o seu futuro. Let's go! Como eu dizia, pessoal, o método científico são etapas que a gente segue quando vai fazer experiência, tá bom? Então sempre se inicia com um fato, tá bem? Vamos colocar aqui que o método científico se inicia com a observação de um fato. Fato é qualquer coisa que você consiga perceber. Os cabelos de Sandes são escuros. Eu agora estou sorrindo, um sorriso falso. Fato. Qualquer coisa que seja detectável. No caso do experimento do Francisco Redi, que é o experimento, vamos colocar o nome do cientista, Francisco Redi. Ele tentava derrubar a abiogênese, esse A é uma negação, que dizia que um ser vivo poderia vir da matéria sem vida, e Redi tentava comprovar a teoria da biogênese, ou seja, que um ser vivo só viria a partir de outro ser vivo. Então, qual era o fato que as pessoas observavam? Que se você deixasse uma carne, um pedaço de carne exposto, surgiam larvas. Fato. É algo que é observável, não precisa você pensar se há ou se não há. É um fato. Existe. Está ali. Só que a partir desse fato, você lança uma pergunta que eu vou chamar aqui de problema, porque tem o mesmo significado. A sua pergunta, o seu problema é: de onde é que vem essa larva? De onde é que essas larvas estão surgindo? Elas estão lá. Agora, de onde é que elas vêm? É a pergunta ou problema. E aí, depois que você lança uma pergunta, obviamente você espera uma possível resposta. Essa possível resposta, o seu palpite para explicar o que está acontecendo, no método científico, nós chamamos de hipótese. Hipótese. E é muito importante que você guarde e pare de falar errado, que quando você tenta explicar alguma coisa pelo seu achismo, você não tem uma teoria. Ah, Silvio hoje chegou meio torto, eu tenho uma teoria para explicar, é que ele dormiu mal. Não, você não tem uma teoria, você tem uma hipótese. Hipótese é uma possível resposta. Teoria é algo muito maior, que passou por comprovação científica e explicou algo também que era muito maior. Não simplesmente porque é que eu cheguei, digamos, um pouco torto na sala de aula. Tá bem? Então a hipótese é o seu palpite. Então, Redi, por exemplo, qual era a hipótese dele? Qual era o palpite dele? Ele disse assim, ó, minha hipótese, o meu palpite é que na verdade não é a carne que origina essas larvas, mas sim moscas que pousam na carne, deixam seus ovos, esses ovos eclodem e originam larvas. Então as larvas não são filhas da carne, matéria bruta. As larvas são filhas das moscas, ser vivo, beleza? E aí depois que você tem a hipótese, você deduz o que vai acontecer. Você deduz o seguinte, no caso do experimento de Redi, né? Para derrubar a geração espontânea, para derrubar a ideia da abiogênese. Ele deduziu que se ele cobrisse aquela carne, por exemplo, evitando que as moscas entrassem em contato com a carne, não surgiriam larvas, já que a hipótese dele é que as larvas vinham das moscas. Então, obviamente, eu posso colocar aqui que depois que você tem uma hipótese, vamos organizar aqui, você vai chegar a uma dedução do que é que provavelmente vai acontecer ali. E aí chega na parte muito importante do método científico, que é que você realizar um experimento
que nós chamamos de experimento controlado, pessoal. Experimento controlado é um experimento que você vai ter dois grupos. Um grupo que a gente chama de grupo teste, algumas pessoas chamam de experimental, pode ser, vou colocar aqui então para vocês, grupo teste ou experimental, e outro grupo que nós chamamos de controle, tá bom? O grupo teste ou experimental é o grupo que você vai fazer intervenção, é o grupo que realmente você vai estar testando aquilo que é novo. E o grupo controle você usa como parâmetro, você deixa ele nas condições normais que já aconteceriam. Não entendi, Sandes. Vamos lá, no experimento de Red, a carne existia nos dois frascos aqui, tem 2 pedacinhos de carne, e no outro frasco eu tenho 2 pedacinhos de carne. Normalmente a carne fica como exposta. Então o meu grupo controle é o grupo em que a carne está exposta, onde as moscas podem aqui, ó, entrar. Você joga a carne no lixo e a carne fica exposta. Qual é o grupo teste para a Red? Eu falei certo, né? Eu falei controle aqui desse, né? Qual é o grupo teste de Red? O grupo teste ou experimental é o grupo que ele coloca uma intervenção. Ele colocou aqui essa rede, ele colocou essa tela que impede que as moscas consigam entrar em contato com a carne. Então esse é o grupo que ele está testando, que é o grupo experimental dele. E aí depois que ele fez esse experimento, ele percebeu que somente no grupo controle, que era o grupo sem tela, era o grupo que as moscas conseguiam entrar, nesse grupo surgiram larvas na carne, surgiram larvas na carne. E no grupo teste, que era o grupo que estava fechadinho, não surgiram larvas. Então qual a conclusão que ele chegou? Depois que você faz um experimento controlado, você tem que chegar numa conclusão, tá certo, pessoal? Então a conclusão que ele chegou foi que as larvas realmente eram provenientes de moscas e não da própria carne. Sandes, ainda não entendi. Vamos lá. Digamos que surge uma doença nova que eu vou chamar de sandice. Então, fato, tem uma doença nova. Você não vai mudar isso, o fato existe. Depois do fato, o que é que você faz? Uma pergunta ou problema. Ah, como é que eu posso curar essa doença, por exemplo? E depois da sua pergunta, do seu problema, você tem um palpite, que é a sua hipótese. O que é que seria a sua hipótese? Ah, tal medicamento pode curar essa doença. Então você deduz que a partir do seu medicamento você consegue curar essa doença. E aí o que é que você faz? Experimento controlado, com grupo teste e controle. Então você vai pegar, digamos que você tenha 200 pessoas, para metade delas, para 100 pessoas, você vai dar um medicamento de verdade, e para outra metade você vai dar o que nós chamamos de placebo. Vou colocar aqui o nome placebo, que é muito importante guardar esse nome. Placebo. Placebo é um medicamento de mentira. São comprimidos, por exemplo, de farinha, mas que quem toma pensa que é um medicamento de verdade. Então você vai ter um grupo teste com medicamento de verdade e o grupo controle com o placebo, um medicamento de mentirinha. Obviamente, depois do tempo do tratamento, você espera que qual grupo melhore se o seu medicamento funcionar. Obviamente, somente o grupo experimental, grupo teste, que é o grupo que recebeu o remédio de verdade. O placebo não deve melhorar. Porque se o placebo recebeu um medicamento que não era de verdade e melhorou, é sinal que não é o seu medicamento que está curando. É qualquer outra coisa, é reza, qualquer outra coisa. Então, sempre depois de fazer o experimento, você chega à sua conclusão. Lembrando, pessoal, que se o seu medicamento não funcionar, o que é que você tem que fazer? Muda o fato? A doença muda? Não, a doença continua lá. Muda a sua pergunta, como é que eu posso tratar esse problema? Não, continua lá. Se o seu medicamento não funciona, você volta para a sua hipótese. Então, você lança um outro medicamento, uma outra substância. E, como eu sei que vocês acompanham, a gente finaliza o método científico aqui praticamente, mas a teoria da abiogênese, embora ela tenha sido, lembra que a gente está juntando os dois assuntos, né? Embora ela tenha sido praticamente derrubada por Francesco Redi, com esse experimento que a gente viu aqui, depois de algum tempo, um cientista chamado de Leeuwenhoek descobriu os micróbios. Ninguém nunca tinha visualizado o micro-organismo. E aí, o que é que o pessoal veio da abiogênese falar? O pessoal falou, então beleza, as larvas vêm de moscas, mas os micro-organismos surgem da matéria bruta, porque eles não sabiam explicar de onde vinha. Então, voltou a ganhar força a teoria da abiogênese, da geração espontânea. Só quem derrubou definitivamente a teoria da geração espontânea e confirmou a teoria da biogênese foi o cientista chamado de Louis Pasteur. Então você percebe que você tem que gravar 2 nomes de cientistas nessa aula. Redi, que fez o experimento com os pedaços de carne que surgiam larvas, e ele conseguiu comprovar a teoria da biogênese, já estava quase tudo certo, mas descobriram os micróbios e começaram a dizer que os micróbios vinham da matéria bruta.
Então precisou que Pasteur, Louis Pasteur, fizesse outro experimento. Como foi esse experimento? De modo bem simples, bem direto. Ele pegou um caldo de carne, que se você deixar exposto, surge vida depois de um tempo, naturalmente surge vida, ferveu, e ele teve uma novidade em relação a outros experimentos que houve nesse meio tempo aí entre Red e Pasteur, e ele colocou esse caldo num frasco de vidro que tinha esse gargalo aqui no formato de um pescoço de cisne, encurvado assim. Por que ele fez isso? Porque outros cientistas já tinham tentado comprovar que os micróbios não surgiam do nada, só que eles sempre fechavam os frascos. E aí dava uma discussão danada, o pessoal dizendo, quando você fecha o frasco, você impede que uma força vital entre nesse frasco. E aí o que Pasteur disse? Beleza, já que eu não posso fechar o frasco, eu vou deixar ele aberto. Só que eu vou fazer essa curva no gargalo. Qual foi a jogada dele? Ele sabia que esses micro-organismos estavam no ar, estavam no ambiente, que eu estou representando com esses tracinhos muito feios aqui. Então, se esses micro-organismos entrassem aqui pelo frasco e alcançassem o caldo nutritivo, eles iam se multiplicar no caldo nutritivo. Quem era da biogênese ia dizer que o caldo originou seres vivos. Mas não, os seres vivos vinham da onde? Do meio ambiente. Quando o Pasteur teve essa super jogada de fazer esse gargalo com essa curva, qualquer poeira, qualquer sujeira, qualquer micro-organismo que entrasse, ficava na curva do gargalo. Não conseguia subir para ir até o caldo nutritivo. Depois de meses, não surgiu nada no caldo. Ele disse, tá vendo? O caldo não origina a vida, tem alguma coisa aqui no ar, que hoje a gente sabe que são os micro-organismos. Eu estou falando, estou cuspindo aqui os micro-organismos, só que vocês não estão aqui na sala, né? Mas só para confirmar do experimento de Pasteur, o que ele fez? Beleza, tá estéreo, né? Não está surgindo ser vivo aqui depois de meses. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso aqui, olha para cá o que ele fez. Vamos quebrar o vidro aí, vamos quebrar esse gargalo para ver o que acontece. Pessoal, não deu 72 horas, estava cheio de seres vivos aqui dentro. Foi o caldo que originou esses seres vivos? Não foi o caldo. Os seres vivos estavam no ar, entraram e se multiplicaram. Ou seja, os seres vivos vieram de outros seres vivos pré-existentes. Então Pasteur derrubou a geração espontânea, também chamada de abiogênese, e confirmou a teoria vamos escrever aqui, da biogênese. Beleza, pessoal? Agora, para finalizar, como é que isso é cobrado, Sanders? Vamos lá, Enem 2019. A lenda diz que em um belo dia ensolarado, Newton estava relaxando sobre uma macieira. Pássaros gorjeavam em suas orelhas. Oh, que bonito! Havia uma brisa gentil. Ele cochilou por alguns minutos. De repente, uma maçã caiu sobre a sua cabeça e ele acordou com um susto. Olhou para cima. Com certeza um pássaro, um esquilo, derrubou a maçã da árvore, supôs. Mas não havia pássaros ou esquilos na árvore por perto. Então ele pensou. Apenas alguns minutos antes, a maçã estava pendurada na árvore. Nenhuma força externa fez ela cair. Deve haver, isso é muito importante, deve haver, eu não tenho certeza, mas deve haver alguma força subjacente que causa a queda das coisas para a Terra. Veja, deve haver. Você já pode pensar o que é isso aí no método científico. Então vamos lá. Em contraponto a uma interpretação idealizada, o texto aponta para a seguinte dimensão fundamental da ciência moderna. Vamos lá. Newton, aqui, ele falsificou teses, falsificação de teses. Não tem nenhuma tese formada sobre isso, porque é que os corpos caíam. Então ele não falsificou teses. Isso aqui a gente pode excluir. Negação da observação. Meus amores, ele viu a maçã cair e ele está negando? Não, ele afirmou, a maçã caiu. Não tem nada a ver isso aqui. Beleza? Proposição de hipóteses, não, né? Proposição de hipóteses. É a resposta certa. Ele disse aqui, ó. Ele viu a maçã caindo e ele falou, deve haver. Ou seja, ele tinha um palpite para explicar a queda da maçã. Isso é hipótese. Mas vamos responder tudo. Não é só dizer que a letra C que acerta, não. Vamos lá. Contemplação da natureza. Não, Newton não estava ali simplesmente cantando Hakuna Matata, lindo de dizer. Não, ele estava ali realmente tirando seu cochilo, mas ele estava tentando explicar a natureza e não ficar contemplando simplesmente lá, babando pela natureza, embora seja muito bom, né? E universalização de conclusões. Não, ele não concluiu nada, pessoal. Pelo amor de Deus. Ele disse, ó, deve haver, mas eu não concluí ainda. Tá bom? Viu como é fácil? Então, ó, dá uma revisada, volta o vídeo. Vou pedir só uma coisa a vocês. Esse vídeo você não precisa curtir, não precisa fazer quase nada. Faz só um favorzão para mim e para muita gente. Compartilha com aqueles alunos
que perderam muito com essa pandemia, que ficaram sem aula e que principalmente não podem pagar por uma plataforma que tem todos os conteúdos de biologia. Eu conto com vocês, tá bom? Compartilha com quem mais está precisando. Cheiro no coração!